Mas, Ruth, antes da gente entrar um pouco nas obras, em tudo, queria saber como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus e como é que é a história da sua família com o cristianismo? Sim. É bem interessante a história da minha família. Por quê? Estudando a história da igreja, eu vejo personagens como Macrina, irmã dos capadócios, dos teólogos capadócios, que diz que a família dela tinha o dom da santidade, né? Porque os pais depois foram considerados santos, ela mesma, os irmãos. E na minha família, eu creio que meu pai foi separado para ser uma pessoa, um homem de Deus. Meu pai, Sebastião, nasceu num lar católico, na época era o mais comum, e ele era muito fervoroso. Ele ia com as tias à igreja sempre, ele gostava muito de estar na igreja. Mas aí ele descobriu a Bíblia, descobriu o Evangelho. Ele tinha apenas 16 anos, um adolescente. Mas quando o pai dele descobriu que ele tinha se tornado um pé de bode, um protestante, um crente, meu avô não gostou. E meu avô o expulsou de casa. Meu Deus. E ele foi embora com 16 anos. Com 16 anos? É. E toda a família ficou ali, mas Deus está agindo, porque a primeira pessoa que pegou a Bíblia e leu e aceitou o Evangelho foi meu próprio avô. E toda a família do meu pai se converteu. E eles vieram para São Paulo, né? Eu vim para São Paulo, eu digo que eu sou pernambucana com muito orgulho, mas eu vim para São Paulo com apenas 9 meses. É mesmo? Eu vim criancinha. E toda a família veio para São Paulo e já com Cristo no coração. E ele foi pertencer à Igreja Batista Betel, lá em Santa Ana, se tornou diácono. Depois fomos para um bairro na periferia, Zona Nordeste. E a primeira Igreja Batista lá do Edu Chaves, que chamava Igreja Batista Siloé, começou na minha casa. Na sala era o templo, no quarto era uma classe de EBD, e no quintal estavam as crianças, e assim ia funcionando. E eu ficava me achando, né? Porque eu não sabia ler ainda. Mas meu pai cantava hinos o dia inteiro. Gostava de cantar hinos da harpa. A Bíblia ele leu mais de 60 vezes. Uau. Eu via ajoelhado ao pé da cama quando ele ia dormir. Então eu cresci nesse ambiente evangélico mesmo. E aí eu chegava a uma visita na igreja e me estendia o cantor, porque eu estava cantando os hinos, porque eu sabia de cor. E eu fazia que eu sabia ler. Eu fingia. Abria. Eu olhava e cantava, mas eu não sabia ler nada. Isso quantos anos? Eu tinha 5, 6 anos. Entendi. Aí nem fui considerada membro fundadora da igreja, né? Minha irmã foi, minha mãe, meu pai, mas eu não, né? Que eu ainda nem era batizada. Mas foi isso, a conversão. E aí em São Paulo, eu fui crescendo sempre dentro da igreja. Mas é interessante que muita gente vai para São Paulo para ter oportunidades. Comigo aconteceu ao contrário. Quando eu saí de São Paulo, que fui para Campinas, que as portas se abriram. Lá eu já era professora, dei aula no Objetivo, fiz estudos sociais, sempre gostei muito de história. Mas foi aqui, na igreja, que um colega falou: a faculdade teológica está precisando de um professor para a história dos batistas. Você pode lecionar? Eu falei: mas eu não tenho teologia. Ele falou: não tem problema, é uma matéria histórica. Mas aí eu quis fazer teologia. Aí fiz teologia, fiz mestrado, fiz pós-graduação em História do Cristianismo. Aí comecei da dissertação, já comecei a escrever e não parei mais. E havia um incentivo grande na sua casa pelo estudo, para se formar, para estar na faculdade, porque naquela época eram poucos, né, que se formavam. Eram poucos. Eu acho que o desejo era só meu mesmo, viu? Porque eu sempre pensava assim: eu quero estudar até onde der. Eu quero fazer faculdade, eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu quero estudar tudo. Eu sempre gostei. Mas tinha alguém ao seu redor que... Era meu pai, Seu sempre pai. foi meu pai.
Meu pai, ele não comprava uma camisa para ele. A gente, se não desse uma roupa, ele ficava sem usar roupa. Mas ele não ficava sem livro. Ok. Aquela coleção César e Cantu da História Universal, ele comprou inteira, chegava do Rio, uma por mês, e ele ficava esperando chegar. Ele leu todos, 50 volumes, sei lá. Ele leu tudo. E ele gostava de história, de astronomia. Ele era autodidata, porque ele estudou pouco. Mas que conhecimento! E da Bíblia ele sabia o que a gente fala, os endereços. Sim. Ele citava o versículo e o endereço. E quando ele perguntava pra gente, a gente não sabia, a gente levava bronca. Ele ficava bravo. Como, minha filha, que você não sabe? Precisa saber. A gente precisava saber. Mas ele gostava. E a conversa dele era sobre Deus, era sobre a Bíblia. Quando ele encontrava uma pessoa, quando ele chegava na minha casa depois de casado, ele evangelizava a minha faxineira. O negócio dele era falar de Deus. E foi um paizão. Eu agradeço a Deus até hoje o pai que eu tive. Ele fez muita diferença na minha vida, né? Isso é muito legal que você está contando, porque a gente tem falado muito aqui, o poder da contemplação, né? Que a gente é resultado daquilo que a gente contemplou, né? E aí você está contemplando, porque um pai pode falar, filho, você tem que ler, você tem que estudar, mas quando você vê, né? O exemplo. Quando você entra na sala e ele tá lá lendo, aí você entra na sala e tá lá lendo, você entra no quarto e tá lá lendo, aquele negócio vai fixando em você, quanto menos você perceber, você tá atrás de livro. Porque a minha história é parecida nesse sentido. Meu pai é um leitor voraz. Eu digo pra galera, eu nunca vi meu pai sem um livro, lendo um livro. Nunca. Sim, meu pai, ele... hoje, você for lá, o que você tá lendo? Ele vai te mostrar 2, 3 livros que ele tá lendo. Nunca na história, eu falei, não tô lendo nada. Não existe. Terminei esse, vamos pra esse, terminei esse, vamos pra esse. Tem uma biblioteca lá e tal. E às vezes, e aí quando criança até, chega uma época assim que eu não gostava tanto de ler, mas quando você descobre também o seu propósito, você começa a ler naquilo que você ama, tal... Aquilo que você contemplou dos seus pais tá ali, né? Tá. Então só um incentivo aos pais aí, pra vocês serem esse exemplo aí pros seus filhos. É né? maravilhoso. Eu gosto muito, tem um menino aqui que é o Léo, né? Que trabalha com a gente, e ele compra vários livrinhos, fica dando pro Theo, que tem 2 aninhos, fica dando pra ele, fica andando na mão com os livrinhos, não sabe ler ainda, mas aquele símbolo ali, né? Do livro. Não, é ótimo. E aí a linha que se sucedeu foi, acho que só, comigo. O meu irmão, ele faleceu jovem com 21 anos num acidente de moto. Ele gostava, ele escrevia poesias. É mesmo? E ele recitava poesias do Gonçalves Dias e tal. Ele queria até escrever um livro comigo. Mana, vamos escrever um livro juntos. Eu escrevo a história e você escreve aqueles ganchos, aquelas coisas. A moça estava de azul e era 5 da tarde. Entendi. Então ele achava que você ia ser boa para encher linguiça. E ele escreveu sério na história. Entendi. Mas infelizmente Deus o levou. Mas fomos nós e na minha casa minha filha é professora da Unicamp de linguística. Ela mesmo? adora ler também, nossa. E ela, mãe, o meu pai falava, minha biblioteca vai ser para quem ler mais. E lá ninguém tinha dúvida que era eu. E ela falava, mãe, os seus livros vão vir para mim, eu quero seus livros. Tá de olho. Então a família é assim. E você herdou a biblioteca do seu pai? Herdei. Olha, eu agradeço a Deus. Eram muitos livros? Ele tinha muitos livros, mas ele deu em vida, porque a minha mãe se apegou muito aos livros dele e não queria se desfazer. Sim. Mas o principal, eu usei tanto um livro que ele tinha, a História da Reforma, do Dalbinet. Acho que o único em português. Tinha um livro inteiro só sobre a Reforma na França, que foi minha dissertação de mestrado, que eu usei aquele livro. Ele não sabe o que ele deixou para mim. Que era uma coleção só sobre a história da Reforma, um livro inteiro, a Reforma na França. E o César é que cantou a História Universal inteira. Então ele me deu em vida. Uau. E eu fiquei com esses livros dele com muito carinho. Até hoje eu estou de mudança. Eles são velhos. Todo mundo fala, esse livro é velho, mãe. Põe lá mais para cima. Falei, não, esse livro é do meu paizinho. Vai ficar aí mesmo. Tem uma história.